todos que nos estão acompanhando via YouTube, via Facebook, via Instagram. Agradecemos a todos que estão conectados na internet para essa 11ª mesa do ciclo desenvolvido pelo Observatório da Democracia. A mesa 11 vamos discutir o valor da ciência e tecnologia como política de Estado. Agradeço especialmente as páginas que estão nos ouvindo nesse momento, a da Academia Brasileira de Ciências, a da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a do Parque Tecnológico de São José dos Campos, a do CINDE-CT, que está nos ouvindo, das fundações partidárias, a página da presidente Dilma Rousseff, a página do ministro Haddad, e deputados como Tadeu Alencar, Mira do Pindaré, Max Russi, que estão todos conectados. Isso é uma audiência razoavelmente grande, agradecemos a todos, e dou boa tarde aos queridos amigos, alguns não vejo há um tempo, estive recentemente no Parque Tecnológico de São José dos Campos com o ministro Raup, outros falo mais cotidianamente com o ministro Sérgio Rezende, como o doutor Ildeu, professor Ildeu, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que, junto com a Academia Brasileira de Ciência, tem feito um trabalho muito grande nesse momento de pandemia, ou nessa inconclusão, nessa discussão difícil, legislativa, de evitar que maiores danos sejam feitos ao Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, que está erodindo. Algumas coisas mais evidentes, outras coisas menos evidentes. Aqui estão, para apresentá-los, o ministro Marco Antônio Raup, ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, de 2012 a 2014. Ministro Raup é doutor pela Universidade de Chicago, doutor em matemática, foi presidente da Agência Espacial Brasileira, foi diretor-presidente do Laboratório Nacional de Computação Científica, foi presidente da SBPC, uma vastidão na área, um conhecimento muito grande, é um matemático e tem muita história, preparou a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação para o período até 2018, infelizmente, por mudança política exacerbada, um processo que se interrompeu, mas teve num tempo que a execução dos fundos setoriais do FEDCT tiveram um maior valor. Ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, o ministro Sérgio Rezende, parabéns, obrigado, Sérgio, em estar aqui para expor suas ideias, trazer o tempo em que você foi ministro, foi presidente da Agência Brasileira de Inovação, presidente da FINEP, foi secretário lá atrás, no governo Arraes, da Secretaria de Ciência e Tecnologia de Pernambuco, instituiu a primeira fundação de amparo à pesquisa no país, é doutor pelo MIT em Física da Matéria Condensada, tem muitos livros publicados, e chegou a um tempo, na sua gestão de 2005 a 2010, no Ministério da Ciência e Tecnologia, que conseguiu, assim como o Raup, executar 100% do programa. Foi um fato inédito. Ideia importante, criado no final dos anos 90 pelo ministro Ronaldo Sadenberg, os fundos setoriais que vinham até então, até 2002, 2003, sendo contingenciados no período de 3 a 10 a 14, foram executados totalmente, tiveram um grande avanço em número durante a gestão de Raup até 2014. Agradeço ao presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Ildeu Moreira de Castro. Trabalhamos juntos, é uma alegria, estamos trabalhando juntos no Congresso Nacional, e lhe falo, Ildeu, tranquilamente, se não fosse o trabalho da ABC, da SBPC,
dos ex-ministros no processo legislativo, na discussão, como contrapeso a essa involução, diminuição de recursos, corte de bolsas, extinção de institutos, extinção de fundação de amparo, a ciência e tecnologia, o Sistema Nacional de Ciência e Inovação estaria muito pior. Não está bem, está erodindo, está diminuindo, mas graças à sua posição de Luiz Davidovich, Ildeu é professor, doutor pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, cuida da pós-graduação em História da Ciência, e Luiz Davidovich, presidente da Academia Brasileira de Ciência. A Academia Brasileira de Ciência é uma entidade de ciência e tecnologia, Sérgio, de 1916. O nosso Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, notadamente, começou a existir a partir da década de 60, com a existência de doutores, mestres, etc., CNPq, CAPES, FNDCT, FINEP. A ABC de 1916, uma entidade que tem 900 membros, significantes, pessoas de alto escalão, pessoas que deviam ser ouvidas nessa questão dessa pandemia, pessoas que deviam ser ouvidas. Como que você trata a ciência e tecnologia? Quais os números de ciência e tecnologia? O que você vai fazer para combater a pandemia? Recentemente, uma medida provisória destinou 100 milhões para o envio de recursos para fazer pesquisa em medicamentos, vacinas, melhorar a infraestrutura de equipamentos, etc., da saúde. Muito pouco. Somente o FNDCT, em 2020, tem 4,2 bilhões na reserva de contingência. Dinheiro existente, dinheiro contingenciado. Fato que vem crescendo sobremaneira nesse período. Eu queria, então, a partir desse agradecimento, Luiz Davidovich, ministro Marco Antônio Raupp, ministro Sérgio Machado Rezende, presidente da SBPC, Ildeu Moreira de Castro, e presidente da Academia Brasileira de Ciência. A SBPC é uma entidade que tem 144 sociedades vinculadas. É, no mínimo, irresponsável não chamar essas pessoas conhecedores para você discutir, inclusive, ministro Sérgio Rezende, como está sendo feito no consórcio dos estados do Nordeste, que hora sair, que hora ir para a rua, como ir para a rua, qual é o score, qual é a metodologia das pessoas que vocês estão criando junto com o Miguel Nicoleles lá no consórcio do Nordeste. Hoje, temos 34 mil mortos. 619 mil casos de pessoas infectadas, 255 mil, felizmente, recuperados. Tem uma pesquisa da Universidade Federal de Pelotas que diz que é 7 vezes isso, dada a subnotificação. Uma coisa terrível. Enquanto não chamar quem entende, quem conhece os especialistas, como vocês, das entidades de vocês, a situação tende a piorar. Assim, passo a palavra para ouvi-los. Obrigado. Vou começar pela comunidade científica, que é a mais importante de toda essa história. Sem vocês, o pilar da ciência, da tecnologia, da inovação, da pesquisa, do desenvolvimento, do conhecimento de um novo país, de um grande país, não existe. Professor, doutor Luiz Davidovich, presidente da ABC, por favor. Bom, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, pessoas que eu estimo, que eu aprecio, respeito muito pela luta que tem desenvolvido em prol da ciência e tecnologia nesse país. Obrigado, Alexandre Navarro, pela apresentação muito generosa. Vou falar para meus mestres aqui, né? O Sérgio Rezende, o Marco Antônio Raupp, né? Esses que nos ensinaram, ainda quando éramos estudantes, a importância da ciência e tecnologia para o país, né? Então, o Sérgio Rezende foi professor lá no Instituto de Física da PUC, né, Sérgio? Marco Antônio Raupp também esteve lá na PUC, né, na matemática aplicada, e eu me lembro da minha interação com vocês, que foi muito valiosa para mim, um aprendizado muito importante. Então, é um grande prazer estar aqui. Eu quero cumprimentar também todas essas fundações que estão juntas pela sabedoria de estarem juntas nesse momento difícil que o país atravessa. É muito importante
haver essa união pela vida, união pela democracia, né? E no nosso caso aqui, na palestra de hoje, uma união para que ciência, tecnologia e inovação sejam realmente uma política de Estado consistente, né? Importantíssimo para que o Brasil possa se recuperar dessa recessão econômica que está sendo e vai continuar a ser muito séria. E a maneira de sair dela de forma virtuosa e olhando para um futuro sustentável é incentivando a pesquisa e desenvolvimento, a ciência, a tecnologia e inovação. É isso que vários outros países estão pensando neste momento, e é isso que nós temos que pensar também, como forma de projetar um futuro sustentável para esse país. Um futuro que consiga resolver grandes problemas que nós temos, e para mim, talvez o maior de todos os problemas seja a desigualdade que existe nesse país, o tratamento desigual que é dado às crianças e que depende do berço em que nasceram. Então, eu acho que esse país tem que aspirar a ser como outros países mais desenvolvidos, em que a escola tem a função de reduzir a desigualdade das crianças que vêm das famílias de onde vieram. E aqui no Brasil, as escolas, pelo contrário, reforçam a desigualdade, ao invés de reduzir essa desigualdade. Então, temos problemas sérios a enfrentar, e eu quero agora me ater ao tema desse debate, que é exatamente sobre o valor da ciência, da tecnologia e da inovação como política de Estado. E quero começar mostrando que, no Brasil, desde os primórdios das universidades, da ciência no país, começou a se configurar uma política de Estado, que, por incrível que pareça, atravessou vários governos de orientações diversas, né, e que resultou na nossa capacidade hoje de enfrentar com ciência uma pandemia do tipo que nós estamos enfrentando. Então, é uma política de Estado que se destacou na formação de pessoal qualificado e que vem realmente desde o início do século XX. Então, eu vou fazer aqui uma projeção, vou ver se eu acerto esses botõezinhos aqui de dividir a tela, né? E vamos ver. Realmente, Sérgio, cada webinário é um programa diferente, um aplicativo diferente, né? Isso deve ser muito bom para treinar os neurônios da gente. Então, eu quero falar sobre essas políticas de Estado, as políticas de Estado que deram certo, né? E que vai nos ajudar a projetar novas políticas de Estado para que o Brasil alcance um novo patamar na ciência, na tecnologia, na inovação e, portanto, na própria economia do país. Então, com a República Brasileira, em 1889, novas instituições foram criadas. O Instituto Butantan, em 1901, o Instituto Oswaldo Cruz, em 1900. Portanto, o Instituto Oswaldo Cruz, esse ano, comemorou seus 120 anos de idade, né? Instituições extremamente importantes e que deram origem a esse esforço que nós temos nos últimos anos para enfrentar epidemias no Brasil. Se nós olharmos o panorama da Fiocruz no mundo, ela que foi fundada em 1900, nós vemos que ela está presente em vários países, com colaboração técnica, né, com vários tipos de participação. E isso é uma consequência daquilo que foi feito lá em 1900. Né? Formação de pessoal capacitado, criação de instituições também que a Fiocruz defendeu, né? Ajudou a criar, como o SUS, Sistema Único de Saúde, que surgiu com a Constituição de 1988 e que foi um grande avanço para o país. É um orgulho para o Brasil como um sistema realmente muito singular no mundo. Ele foi inspirado pelo sistema inglês, mas não existe país com essa população, 200 milhões de habitantes, né, que tenha um sistema como esse. Claro, depauperado por falta de investimento, mas que mostra a sua utilidade e o seu até heroísmo nesse serviço que ele está prestando à população para tratar os doentes da Covid-19. Então, lembro também, né, que essa ciência da saúde, né, pôde criar pessoas como, por exemplo, a Celina Turk, da Fundação Oswaldo Cruz em Recife, né, que ganhou a classificação do Time como estando entre as 100 mais influentes pessoas do mundo em 2017, e que destrinchou o mecanismo da Zika, estabeleceu a correlação entre a Zika e a microencefalia. Então, isso não foi por acaso. Isso foi um esforço
de mais de um século na formação de pessoal capacitado no Brasil. Eis aí um exemplo extremamente importante de uma política de Estado que resultou em ganho para a sociedade brasileira. Outro exemplo vem com a área de agricultura. A Escola de Agricultura Luiz de Queiroz, fundada em 1901, o Instituto Agronômico de Campinas, de 1887, posteriormente a Universidade Federal de Viçosa, em 1922, são os esteios, são os pilares da Embrapa, que não teria existido se muitos anos atrás não tivesse havido esse esforço para a formação de pessoal, para a pesquisa nessa área de agricultura. E eu sempre gosto de associar a cada evento desses uma pessoa que seja um símbolo dessa pesquisa e dessa inventividade, da criatividade dos cientistas brasileiros. E nesse caso, uma pessoa que esteve fortemente associada à Embrapa, e você vê que esse slide mostra também a ação internacional da Embrapa, é impressionante, né? Fundada em 1972, com 78 acordos bilaterais com 89 instituições e 56 países, participando de treinamento, assistência técnica e consultoria, uma potência no mundo. É isso que a gente chama de soft power, o poder suave de uma nação que, no mundo atual, supera muitas vezes o poder de tanques e de mísseis. Então, a Embrapa ajuda o protagonismo internacional do país, ajuda o nosso relacionamento com outras instituições, e tem que ser uma política de Estado, que não envolve somente o setor da agricultura. Nós temos que ter, por exemplo, um Ministério de Relações Exteriores que entenda o que faz a Embrapa, que entenda o que faz a ciência e que colabore para essa projeção internacional da ciência brasileira. Destaco o papel da Joana Dobereiner, que foi bolsista do CNPq, essa grande instituição, né, e que criou um método de implantação de nitrogênio no solo usando bactérias. Esse método permitiu que o país deixasse de importar toneladas de adubo nitrogenado, com uma economia que vai a bilhões de dólares por ano. Além disso, multiplicou a produtividade da soja em pelo menos 4 vezes. Em algumas regiões do país, chega a 7, 8 vezes o aumento de produtividade, graças a Joana Dobereiner. As primeiras universidades brasileiras apareceram no início do século XX. A primeira, segundo o Guinness Book of Records, né, o livro de recordes do Guinness, foi a Universidade Federal do Amazonas, que surgiu em 1909. Comparem essas datas com a data de criação da Universidade de Bolonha, 1088. A Universidade de São Marcos, em Lima, que existe até hoje, foi fundada em 1551. A Universidade de Córdoba, na Argentina, 1613. A Universidade de Harvard, em 1636. Então, viemos muito depois dessas universidades. E, considerando isso, o que já foi feito pela ciência brasileira em prol da sociedade, em prol do país, é impressionante. Claro, houve uma grande ajuda dessas agências de fomento fundadas, o CNPq em 1951, com a CAPES, a FINEP nos anos 1970, e que impulsionaram a ciência brasileira. São instituições fundamentais, cada uma na sua área, cada uma com a sua missão, não devem ser confundidas, e que ajudaram muito e ainda ajudam a evolução da ciência, da tecnologia e da inovação no país, especialmente a FINEP atacando a área de inovação, o CNPq pegando bolsas para pesquisadores, financiando pesquisa através dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, né, dos editais universais, a CAPES cuidando da pós-graduação, cada um com a sua missão, tendo uma importância muito grande, muito relevante no Brasil de hoje. E tudo isso, essa política de Estado, de formação de pessoal, resultou nesse quadro que vocês estão vendo aí. Eu acho que eu não vou descrever cada uma das figuras por falta de tempo, né? O tempo é limitado. Mas vejo as empresas com protagonismo internacional que surgiram dessas universidades brasileiras. Sabe que uma vez eu fiz uma pegadinha para alguém do Ministério da Economia e perguntei para essa pessoa, escuta, você sabe qual é a maior empresa de compressores do mundo? A pessoa não sabia. É a Embraco, empresa brasileira de compressores, que foi fundada numa colaboração com o Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina, se tornou a maior empresa de compressores do mundo. Há anos atrás foi comprada pela Whirlpool, foi desnacionalizada. Por outro lado, a Whirlpool transferiu seu laboratório internacional de compressores para Santa Catarina, para aproveitar justamente quem? Os profissionais que foram formados ao longo dos anos e que sabiam fazer essa tecnologia, que foram importantes para o sucesso internacional
Internacional da Embraco. Assim como a Embraco, a WEG, a Natura, né? Grande importância internacional, a Embraer, que só foi possível por causa da fundação do ITA, que formou o pessoal especializado que pôde contribuir para a Embraer. De novo, né? Um exemplo de política de Estado, que funciona não de um ano para o outro, mas através de décadas de política consistente. Né? A exploração de petróleo em águas profundas, feita pela Petrobras com uma colaboração muito estreita com departamentos de química, de geociências, de matemática, de física, de biologia, de todas as universidades brasileiras. Né? O Centro Tecnológico da Marinha, que faz enriquecimento de urânio com tecnologia totalmente nacional. De fato, não dá para importar isso por razão de segurança nacional dos outros países. Os Estados Unidos proíbem a exportação de material utilizado nesse Centro Tecnológico da Marinha. Né? Terminais bancários, fruto da inteligência brasileira, né? Em particular do desenvolvimento da tecnologia de informação, energia de biomassa, os carros flex, né? E algumas coisas estão ainda à espera de uma ciência que pode fazer muito bem para o Brasil, como os biomas brasileiros e a Amazônia em particular, e eu vou falar sobre isso mais em detalhes já já. Através desses... Sim. Estou chegando lá no tempo? Isso, vamos lá. Tá bom, então vamos lá. Então, com tudo isso, foi possível construir grandes estruturas para a colaboração internacional. 11 minutos. Tá bom. Mas por 3. Ótimo, maravilha. Criar uma ciência básica que tem protagonismo internacional, grandes aceleradores de partículas, grandes telescópios, medalha Fields para um matemático, Arthur Dávila, que foi formado pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Isso não se faz de um dia para o outro. Isso se faz com investimento contínuo durante décadas. E os INCTs, Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, se vocês olharem para esse quadro, isso já dá uma informação do que nós precisamos para o futuro sustentável do Brasil. Estão aí as áreas. Né? Notem, vai de agrárias até humanas e sociais, ecologia e meio ambiente. Né? Humanas e sociais, é preciso dizer isso, hoje em dia, não era preciso dizer isso antes, mas por incrível que pareça, nós temos que reforçar que humanas e sociais são importantíssimas para entender esse país, para orientar uma evolução do país na direção de reduzir a desigualdade, que é um dos desenvolvimentos do desenvolvimento sustentável do país. No entanto, temos problemas. E essa tabela ilustra esses problemas. Né? Como a participação da indústria, a participação não governamental na pesquisa e desenvolvimento no Brasil ainda é muito reduzida. O Brasil está aqui com uma participação não governamental de 0,52%, participação governamental de 0,63%, praticamente metade, mas comparem isso com a Coreia do Sul, em que o grosso da participação é não governamental, Japão, Alemanha, Estados Unidos, China, né, também maior participação não governamental. Então, para fazer uma inovação sustentável, em particular uma inovação disruptiva, nós precisamos de mais indústria fazendo pesquisa e desenvolvimento de alto nível, de grande qualidade. Temos esse desafio, mas, por outro lado, temos tragédias acontecendo no financiamento da ciência e tecnologia no Brasil. Esse gráfico ilustra bem o decaimento dos fundos de apoio à pesquisa científica e tecnológica no Brasil. FNDCT, CNPq e CAPES. Né? É uma derrocada que está prejudicando enormemente não só as universidades, institutos de pesquisa, mas a indústria brasileira também, a indústria inovadora também. Se nós olharmos, em particular, o orçamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico para esse ano, assim, se nós olharmos o orçamento, nós vamos até ficar contentes com uma evolução. É a coluna da esquerda, que mostra que houve um acréscimo de 13% no orçamento do FNDCT. Por outro lado, a reserva de contingência aumentou de quase 24%. Consequentemente, o FNDCT conta esse ano com 600 milhões de reais para aplicar em infraestrutura de instituições de ciência e tecnologia e para a inovação em empresas. Isso é ridículo. Isso não dá para o país crescer e ter uma economia sustentável dessa forma. De modo que nós temos esse pleito agora, junto ao Congresso, junto à sociedade brasileira, junto ao governo, da urgência de liberar completamente os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. A reserva de contingência não faz mais sentido, especialmente nessa fase difícil que nós estamos atravessando, uma fase de pandemia, de recessão econômica. É preciso usar esses recursos
para alimentar a economia brasileira, a ciência e a tecnologia no país. Então, a pergunta é, e agora? Para onde vamos? Temos vários desafios. Eu acho que vou pular muito rapidamente sobre eles, para não exagerar no tempo. Mas, então, eu vou passar direto para um desafio específico que deve fazer parte de qualquer plano estratégico, né, definindo áreas importantes para encomendas de Estado. Isso tem a ver com a Amazônia. Essa Amazônia que está sendo destruída por um desmatamento que tem aumentado enormemente e que abrange a Amazônia Legal, 59% do território nacional. Fala-se muito na mudança que o desmatamento pode provocar no clima, e é verdade isso, né? Mas, além disso, há outros fatores que devem ser considerados. Fala-se também no prejuízo aos povos que habitam a Amazônia, que também serão prejudicados por esse desmatamento, mas também vai muito além disso. O desmatamento da Amazônia acaba com uma das grandes riquezas do país, que é a biodiversidade. Para vocês terem uma ideia, existe na Amazônia uma planta chamada Endopleura usci. Usci significa amarelo na língua dos índios. A fórmula química está ali. Dela se extrai uma substância, a bergenina, que é anti-inflamatória e antioxidante também. E está sendo vendida no país pelos laboratórios Merck, purificada a mais de 95%, por R$ 1.200 o miligrama. O preço do ouro ontem, eu verifiquei, valia R$ 280 por grama. A relação por peso entre a bergenina e o ouro é de 4.300. A bergenina é 4.300 vezes mais cara que o ouro com o mesmo peso. Então, está aí uma riqueza fantástica para o país. Eu quero terminar falando também algo sobre a relação entre ciência e estética, e citando Henri Poincaré, que foi um grande matemático do final do século XIX e início do século XX. E é importante que as autoridades entendam isso, o que move o cientista. Então, o cientista não estuda a natureza porque isso é útil, estuda porque tem prazer nisso, e tem prazer nisso porque ela é bela. Essa é a frase do Henri Poincaré, em 1908, e que é complementada por uma frase que ele escreveu antes, num livro famoso dele, O Valor da Ciência, tem a ver com o título desse webinário. E ele diz, e vemos que o desejo de beleza nos leva às mesmas escolhas que a utilidade. Então, a gente faz ciência por várias razões. A gente faz ciência porque quer resolver problemas. Tem os engenheiros que querem resolver problemas relacionados a novas estruturas, que trabalham na inovação tecnológica. Tudo isso é importante. Mas eu quero chamar a atenção para esse comentário, que é importante entender e que transporta os cientistas pelos caminhos da ciência, que tem a ver com estética. É a beleza da ciência, a beleza do método científico, e que, no final, leva às mesmas escolhas que a utilidade. Muito obrigado. Eu paro por aqui. Obrigado, doutor Davidovich, doutor pela Universidade de Rochester, membro da Academia Mundial de Ciências, TUOS, em Física Quântica. Parabéns, as colocações são importantíssimas. Eu lembro, professor Davidovich, hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E me lembro também do 5º painel de mudanças climáticas das Nações Unidas, que dizia o seguinte: no século, a temperatura na região amazônica pode crescer até 5 graus. 5 graus significa a savanização da floresta amazônica. Significa um Sudão africano dentro da floresta amazônica. Diz também que a temperatura na região nordeste pode crescer em até 3 graus. 3 graus significa 40% a menos de oferta hídrica, mais seca. E as pessoas ficam falando em boiadas que passa. Professor Ideu, professor Sérgio Rezende, professor Marco Antônio Halpe. Boiadas para você desregulamentar ou não tratar com a sociedade, com as comunidades tradicionais, com as comunidades indígenas da própria Amazônica, com os pesquisadores, com os cientistas que lá residem, os de fora, querem passar uma boiada, um desassombro, e não se faz quase nada com pessoas que têm o desatino, a incapacidade de fazer isso. Aproveito e passo a palavra ao ex-ministro da Ciência e Tecnologia, ministro Sérgio Machado Rezende, meu ex-chefe, amigo botafoguense. Por favor, Sérgio, dê-nos as informações
nesse momento pandêmico, trágico, de pessoas morrendo. Você que está atuando diretamente na organização do Consórcio do Nordeste, dos 9 estados atacados pela pandemia, sofridos, que é o que Davidovich falou, a desigualdade impacta e causa morte, causa infecção dos mais frágeis. Por favor. Muito obrigado, Navarro, pela apresentação generosa e pelo convite para estar aqui hoje ao lado de companheiros de longas datas, amigos, companheiros de luta pela ciência e tecnologia. Eu gostei muito da apresentação do Luiz Davidovich, muito ilustrativa, apresentação brilhante, Luiz. Muito obrigado. E como você passou um pouquinho de tempo, eu vou falar um pouco menos, porque Navarro fica preocupado com o tempo. Vou falar um pouquinho menos. Não preparei nenhuma apresentação, se bem que eu estou para fazer isso já há algum tempo, preparar uma apresentação sobre o que eu estou fazendo hoje. Como eu sou o único representante do Nordeste aqui nesse painel, eu vou falar sobre o que estamos vivendo aqui no Nordeste no momento. Mas preciso voltar um pouquinho atrás. Em 2018, em agosto de 2018, já havia uma tensão entre o presidente da República e governadores do Nordeste, principalmente. Lembro que ele perderia a eleição no Nordeste e os governadores do Nordeste foram quase todos da oposição. 3 do PT, do PSB, do PDT, 2 de partidos meio de centro, mas estavam em oposição ao governo. Então, numa reunião que houve, não lembro se foi no Rio de Janeiro ou em São Paulo, com os governadores todos, o presidente da República, com aquela habilidade nele de tratar as pessoas, tudo, ele se referiu aos governadores como os governadores da Paraíba, referindo ao Nordeste todo a Paraíba, porque uma das razões é que no Rio de Janeiro, até certo tempo atrás, principalmente, os trabalhadores das obras e tal eram nordestinos, eram chamados de Paraíba, era o nome genérico. E aquela referência dele teve um papel, né, uma conotação negativa, preconceituosa. Na semana seguinte, os 9 governadores dos estados do Nordeste resolveram criar o Consórcio Nordeste. Esse consórcio é amparado numa lei aprovada no governo do presidente Lula, em 2004, que prevê que estados diferentes podem criar uma entidade privada, sem fins lucrativos, para ajudar a gerenciar interesses comuns. Então, os governadores resolveram criar esse Consórcio Nordeste para se unirem e procurarem fazer frente ao desgoverno que já se manifestava de maneira bem clara. Eles tiveram algumas reuniões para discutir o que fazer, elegeram o governador da Bahia, Rui Costa, filiado ao PT, como o presidente do primeiro ano. A presidência é rotativa. No momento é o Rui Costa. E, em novembro, eles foram em conjunto à Europa e tiveram inúmeras reuniões com chefes de Estado, presidente, primeiro-ministro, com empresários, e o objetivo era mostrar ao Nordeste brasileiro o potencial dos seus produtos para vender o Nordeste, mas, ao mesmo tempo, articular compras conjuntas. Porque as compras conjuntas podem ser feitas de maneira mais vantajosa para os Estados. E os governadores, então, passaram a trocar informações, experiências, e eles tinham uma viagem marcada para a China em janeiro. Só que a pandemia chegou, a epidemia apareceu na China e a viagem à China foi cancelada. O Brasil assistia ao que estava se passando na China como se aquilo jamais fosse chegar aqui. Depois nós vimos chegando à Europa e dizendo não vai chegar ao Brasil, porque lá eles estão no inverno, aqui o vírus não vai resistir ao nosso clima tropical e tal. Bom, o fato é que a pandemia chegou, e chegou com muita força. Então, o Consórcio Nordeste resolveu, há 12 semanas, criar
um comitê científico, e é nele que eu estou. Eu sou um dos coordenadores desse comitê científico, o outro é o neurocientista Miguel Nicoleles, e o outro, que é o coordenador de gestão, é Carlos Gabas, que foi ministro da Previdência no governo da presidenta Dilma. Nós coordenamos o comitê, cada estado indicou um ou mais representantes, então nós temos um total de 15 membros do comitê, quase todos são médicos. Eu que sou físico enxerido lá, quando me convidaram, eu disse, não, mas eu não tenho nada. Eu disse, não, mas você vai ajudar na gestão, pela sua experiência de gestão, e eu acho que eu estou ajudando nisso. Também estou acompanhando o subgrupo de simulações. Então, vejam, nós temos, como eu falei, cerca de 15 membros no comitê. Na primeira semana discutimos a estratégia de trabalho e definimos 10 subcomitês especializados. Então, tem o comitê de protocolos ambulatoriais e hospitalares, o comitê de equipamentos hospitalares, o comitê de ciência e tecnologia, que é formado pelos representantes das fundações de apoio à pesquisa dos 9 estados. Os 9 estados têm fundações funcionando hoje, o que é uma coisa interessante, muito importante. Então, esse subcomitê é formado por presidentes ou diretores científicos das 9 fundações. Temos um subcomitê de virologia, um subcomitê de epidemiologia, um subcomitê de políticas públicas e um subcomitê de simulações e projeções. Esse e o das fundações de apoio à pesquisa são o que eu acompanho mais de perto, mas eu acabo me envolvendo com tudo. Estou aprendendo muito nesse processo. E o que nós fazemos? Nós temos, então, vários subcomitês trabalhando e apresentando propostas de recomendações. Então, a cada semana, aproximadamente, nós emitimos um boletim. O boletim tem várias recomendações. Emitimos semana passada o boletim número 8. Quase todos os boletins começam com alguma recomendação sobre o confinamento social. Esse apareceu no primeiro boletim e tem aparecido em quase todas, porque a ciência mostra que esse vírus, que é um vírus desconhecido, precisa ser enfrentado com conhecimento. E conhecimento, em latim, é ciência. Então, a gente enfrenta o desconhecimento com conhecimento. Ora, o trabalho desse comitê está sendo muito importante, principalmente agora, que nós vemos o governo federal completamente descoordenado e desgovernado. Como todos sabem, desde o primeiro momento, o presidente da República disse que essa doença é uma doencinha, um resfriadinho, uma gripezinha, e não vai nos afetar. E começou a se suceder com o ministro da Saúde, de então, que se cercou de pessoas da área de ciência, né? Então, nós tivemos uma situação dramática. O presidente da República dizia uma coisa, o Ministério da Saúde, como seu cientista, dizia outra coisa. Isso não podia dar certo. Então, o que aconteceu? O ministro da Saúde foi demitido, entrou um outro. E o presidente achava que o outro ia ser submisso a ele. Eu também achava no começo. Mas, felizmente, ele não foi. E não durou um mês. Então, vejam, o Brasil está numa situação dramática. Hoje, o Brasil já está em segundo lugar no número de casos da Covid e está chegando ao segundo lugar no número de óbitos. Isso é, em grande parte, devido ao fato de que o país como um todo não adotou o confinamento de maneira como deveria ter feito desde o começo. Os países enfrentaram isso com o confinamento. Olha, a China, onde começou a pandemia, tem 1,2 bilhão de habitantes, fez um confinamento rígido e isolou a região de Wuhan, onde apareceu o vírus, e ela teve 4.500 mortes. O Brasil já está com 35 mil mortes, é um negócio trágico. Eu pedi semana passada ao nosso subcomitê de projeções para fazer o seguinte gráfico.
e eu devia ter posto aqui, mas eu vou dizer. Um gráfico é a curva com o número de óbitos no Brasil. Estamos chegando a 35 mil. Quando o gráfico foi feito, a gente estava com 25 mil. E aí eles fizeram uma projeção. As projeções são feitas com matemática aplicada à epidemiologia, que se aplica muito bem a muitas situações. E eles fizeram, então, uma projeção de qual seria o número de óbitos se tivéssemos tido um confinamento de 60%, 60, que não é muito rígido, não. O confinamento deveria ser 70%, para o vírus não passar de pessoa para pessoa. Pois bem, o número de mortos, no número de hoje, seria em torno de 28 mil. O número seria em torno de 6 mil. O que significa dizer que nós teríamos economizado em torno de 28 mil vidas se nós tivéssemos um governo que tivesse agido desde o começo, como fizeram alguns governos na Europa, e tivesse enfrentado essa pandemia com ciência. Não é à toa que nós temos colegas escrevendo artigos dizendo que o presidente da República é responsável por um genocídio. Hoje nós temos um número para isso. Ele é responsável por aproximadamente 28 mil mortes. E esses números vão ficar conhecidos, vão aumentar, e nós vamos, daqui a algum tempo, divulgar um pouco mais essas informações. Pois bem, como nós estamos, então, estou chegando aqui no final do meu tempo, esse comitê está trabalhando muito, fazemos recomendações, os governos têm seguido, de uma maneira geral, as recomendações. Quanto? 3 minutos. 3 minutos. Seguindo as recomendações, fizemos recomendações há mais de um mês sobre o uso de máscaras, uma nota técnica sobre máscaras, fizemos recomendações sobre a proteção pessoal da saúde, mas agora estamos fazendo recomendações com o boletim número 8, publicado semana passada, tem uma matriz que permite aos governadores e prefeitos fazer uma avaliação da sua situação, com 3 categorias. Uma é se pode continuar como está, a outra se deve decretar o lockdown, e outra se já pode afrouxar o lockdown. Estamos no momento, Nicolella está na frente disso, junto com o epidemiologista, detalhando, fazendo uma nota técnica sobre essa matriz, para servir de orientação para os governantes do Nordeste. Então, o Nordeste está dando esse exemplo de que é importante enfrentar o desconhecimento com conhecimento. Eu devia ter preparado uma plaquinha aqui com o site do nosso comitê. É um site que vale a pena ver, eu vou dizer qual é, vale a pena ver, é muito ilustrativo, tem gráficos atualizados com grande frequência, tem todos os boletins, tem o nome de todos os membros dos comitês. O site é www.comitecientifico, tudo junto, -NE, de Nordeste, .com.br. Eu convido os nossos espectadores, internautas, a consultarem o Consórcio do Nordeste. E nós estamos agora, já que os governadores estão ouvindo os cientistas, nós estamos com esperança de contribuir para o futuro de uma maneira mais ampla. Nós vamos elaborar uma sugestão para os governadores criarem um ou mais comitês científicos com pessoas da região, mas também de outras regiões do Brasil, para pensar o Nordeste com seus problemas comuns, com as suas oportunidades. O Nordeste tem imensas oportunidades. Uma delas é na área de energia solar. O Nordeste poderia suprir a energia elétrica para todo o Brasil com um programa de distribuição de energia solar. Então, nós esperamos que os governadores, o Consórcio Nordeste, ele passe a usar de maneira mais sistemática a inteligência do Nordeste e do Brasil para forjar o seu futuro. Eu agradeço a vocês a atenção, agradeço ao Navarro e à Fundação João Mangabeira, a todos os nossos companheiros, pela oportunidade de estar com vocês aqui agora. Muito obrigado, ministro Sérgio Rezende.
essa informação e essa metodologia de abertura de municípios, de cidades, olhando a ocupação de leitos hospitalares, olhando o trânsito de pessoas, olhando a quantidade de leitos ainda disponíveis, é muito importante para você preservar a vida e não colocar pessoas, aqui em Brasília mesmo, teve um índice alarmante que cresceu, porque as pessoas, notadamente, por vários tipos de pressão, foram à rua. Muitas convivem, como falou Davidovich no início, uma casa tem 5 pessoas no mesmo lugar, utilizando o mesmo sanitário, as mesmas condições, sem capacidade para ter equipamento de proteção, sem ter capacidade de ter álcool em gel, sem ter capacidade de ter máscaras, e cria um problema disso. E lembra uma coisa, ministro Sérgio Rezende, Davidovich falou antes, o FDCT, os fundos 16 fundos setoriais de ciência, de desenvolvimento científico e tecnológico do país, nos últimos anos tiveram uma ampliação fenomenal da reserva de contingência. 25 bilhões estão parados, dinheiro para pesquisa, para inovação, para cuidar das pessoas, parados num termo que se chama reserva de contingência. Qual é a contingência mais importante que essa tragédia sanitária que estamos enfrentando? Só agora em 2020, como fala Davidovich, só agora em 2020, 4,2 bilhões de 5,1 que o Ministério da Ciência e Tecnologia tem. Há que se liberar imediatamente esses recursos da reserva de contingência para passar para pesquisa, para os institutos, Famanguinhos, Butantan, etc., LAFEP, todos para o desenvolvimento da pesquisa, de uma vacina, inclusive, para tratar as pessoas. Eu aproveito esse momento e retrato, a rede várias pessoas estão se comunicando, o Marcelo Borges, que ele pergunta como um país não pode ter uma política de Estado de ciência e tecnologia. O Rogério Bardini parabeniza todos vocês, Ralph, Davidovich, o Sérgio e a mim também, pela iniciativa de discutir ciência e tecnologia. Paula Dantas, daqui de Brasília, agradece a todos nós, agradece a mim pela sua oportunização, estão acompanhando nas redes. O Antônio Oliva parabeniza o Observatório da Democracia por esta iniciativa. Temos outras. No próximo dia 6 de junho, discutiremos o mundo do trabalho e a pandemia. O trabalho imaterializado, notadamente, também sofre enormemente com isso, vai sofrer depois da passagem dessa pandemia. Queria registrar que o Observatório da Democracia é uma organização já criada há mais de um ano, motivada, idealizada, criada pelo professor Márcio Pockmann, que todas as outras fundações partidárias, fundações que discutem políticas públicas e capacitam pessoas, se organizarem, fazem parte do Observatório da Democracia, a Fundação João Mangabeira, que é ligado ao Partido Socialista, a Fundação Perseu Abramo, que é ligado ao Partido dos Trabalhadores, cujo presidente também foi ministro da Ciência e Tecnologia entre 2011 e 2012, e ministro Aloysio Mercadante, a Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, que é presidida pelo ex-ministro do Trabalho, Manuel Dias, a Fundação Cláudio Campos, que é presidida pela Rosanita Campos, a Fundação da Ordem Social, que é presidida pelo jovem amigo, querido Felipe do Espírito Santo, a Fundação
restante a inveterada ABC e outras entidades que vieram antes. Doutor Ideu, com a palavra. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado aqui pelo convite, o Alexandre Navarro, o Observatório da Democracia, as 8 fundações que o constituem. Agradeço muito a oportunidade da gente debater, ainda mais com colegas, companheiros e amigos de tantos anos e pessoas que são referência para a ciência brasileira. Eu queria só lhe corrigir, Alexandre, porque eu sou doutor em física. Os físicos aqui estão predominando nessa mesa. Tem um matemático ali também, que é muito próximo a nós, mas significa que a comunidade dos físicos tem a tradição histórica de também batalhar bastante pela política. Assim. Bem, registrado esse agradecimento, eu queria dizer que obviamente aqui é um debate que envolve 8 fundações partidárias. A SPPC é uma entidade apartidária, mas não é apolítica, pelo contrário, né? A gente discute exatamente as grandes políticas públicas para a educação, para a ciência, para o meio ambiente. A referência hoje, o importante Dia do Meio Ambiente, que nós estamos fazendo várias atividades aí no Brasil, que está sofrendo muito nesse momento pelas políticas públicas destrutivas. A gente também se preocupa com a democracia, que é um valor fundamental da sociedade brasileira, e é aquilo que o Luiz Davidovich mencionava, né? Um grande desafio brasileiro, que é a questão da desigualdade. A desigualdade social, a desigualdade econômica, a desigualdade de oportunidades educacionais, a desigualdade também da distribuição da ciência e da riqueza pelas pessoas e pelas regiões brasileiras. Então, a SPPC tem essa tradição e, portanto, participar aqui com vocês é muito bom. Claro que a gente está vivendo um momento muito difícil, e o Sérgio Rezende deu um aspecto aí mais geral do quadro da pandemia, que é gravíssimo, e a nossa preocupação, as nossas entidades estão envolvidas todo o tempo. Vamos fazer uma marcha pela vida no dia 9 de junho, convidamos todas as entidades, todo o setor da sociedade brasileira a se mobilizarem, a participarem com a preocupação da preservação da vida, a vida no seu sentido mais amplo, a vida humana, a vida também, o meio ambiente, as condições de vida também das pessoas. Então, a nossa preocupação também é muito grande com os setores mais vulneráveis da sociedade que estão sendo muito atingidos. A ciência, nós estamos discutindo os mecanismos mais adequados, a importância do isolamento, a importância dos testes, a importância de fortalecer o SUS, que é um elemento fundamental de atendimento aos brasileiros, a milhões de brasileiros, também fortalecer os profissionais de saúde, aqui uma solidariedade a todos eles, aos pesquisadores, aos estudantes, aos técnicos, aos médicos, aos enfermeiros, aos profissionais que estão no enfrentamento com essa pandemia terrível que está nos assolando. E diante desse quadro que já foi mencionado, que a gente tem políticas públicas, em particular do ponto de vista do governo federal, que não organizam, não lideram uma campanha nacional de enfrentamento da pandemia como deveria. Pelo contrário, tem indicações que desconstroem, muitas vezes, as políticas mais adequadas. Então, dado esse quadro, obviamente a gente registra um pesar imenso, né? O Sérgio dizia aqui, dos 35 mil brasileiros e brasileiras já morreram, né? A gente registra o nosso pesar para os familiares de todos que perderam seus entes queridos e também estão em uma situação dificílima de recuperação em todos os sentidos do termo. Eu queria, então, mencionar um pouco mais aqui o tema para o qual a gente foi convidado a falar aqui. O Luiz já fez uma apresentação bem legal desse quadro geral da ciência brasileira. Eu queria recuperar também com alguns, deixa eu ver se eu consigo colocar também aqui alguma imagem, porque às vezes os gráficos traduzem mais fielmente o desmonte e o quadro geral da ciência brasileira. O Luiz mencionou que a ciência brasileira já tem uma história, né? Nós temos muita contribuição importante para a sociedade brasileira, poderíamos ter mais, com certeza, mas também a ciência, a tecnologia, a educação no Brasil, as nossas instituições, as nossas universidades, muitas vezes não foram também articuladas pelo poder público para fazer parte de uma política mais ampla. O país carece de políticas públicas mais amplas, teve momentos de ascensão, de melhoria, mas teve também muita descontinuidade ao longo dessas décadas, né, de redução de recursos e continuidade para as políticas de ciência, de inovação, são fundamentais, como a experiência internacional tem mostrado. Eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui alguma... Eu sempre que eu vou fazer isso, às vezes... 5 minutos só. Só tenho 5 minutos? 5 minutos andados. Ah, tá. É porque eu estou buscando aqui a minha apresentação, que eu queria colocar algumas imagens, mas
ela insiste em ir para outro lugar, e talvez eu não consiga. Eu vou tentar mais uma vez, porque tem alguns gráficos que eu acho que são importantes registrar. Acho que eu vou conseguir. Vocês estão vendo, Alexandre? Sim. Ok. Bem, então, o Luiz lembrou a importância da ciência brasileira, que tem uma história, e essa imagem aí da caricatura de vários cientistas brasileiros, entre os quais a Joana Dobereiner está aí. Evidentemente, aí a participação ao longo do século XX foi mais de homens e menos de mulheres, o que felizmente tem mudado e tem que mudar mais ainda, mas a ciência brasileira tem uma história. A ciência brasileira na área da biologia, na área da física, na área das ciências sociais e humanas, e aí tem vários. Eu acho que é importante a gente registrar que a ciência brasileira, e nós somos aqui representantes de uma tradição importante na história da ciência brasileira, as nossas instituições em particular. Eu queria colocar esses 4 gráficos aí, porque só para registrar o decréscimo acentuado dos recursos para a ciência brasileira nos últimos anos, o que tem impactado fortemente o nosso sistema e certamente tem prejudicado o desenvolvimento de inovações e o funcionamento das nossas instituições. Então, vocês vejam que o investimento do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações caiu muito, ele teve uns picos 10 anos atrás, na época que o Sérgio e o Raup eram, inclusive, os ministros, em 2013 também, e também o quadro que a gente tem da CAPES, que também teve uma redução significativa de recursos. Do lado de baixo, à esquerda, o CNPq, que esse ano a gente conseguiu que o orçamento fosse o mesmo do ano passado, preservando bolsas, mas com muito pouco recurso para fomento. E no lado direito embaixo, aquilo que o Luiz Davidovich mencionou, o quadro trágico do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é o principal fundo de apoio à pesquisa no Brasil, à pesquisa e desenvolvimento, que apoia também as empresas, tem programas de criação de parques tecnológicos, de subvenção econômica, de apoio ao desenvolvimento, à inovação tecnológica nas pequenas e médias empresas, e que tem sofrido muito o decréscimo nesses últimos anos, como mencionou o Alexandre, com 25 bilhões de reais paralisados na reserva de contingência, e esse ano com um valor absurdo de 4,2 bilhões nessa reserva de contingência. Então, isso aí mostra que houve um crescimento de recursos para essa área e houve, a partir de 2016, fundamentalmente, a partir de 2015, um decréscimo significativo dos recursos em todas as 3 grandes agências importantes para a ciência, para a educação superior no Brasil, a CAPES, o CNPq e a FINEP. Então, isso nos preocupa muito, é uma nossa batalha recuperar esses recursos para que a gente possa ter ciência e tecnologia com recursos mínimos, laboratórios funcionando. Eu lembro que esse decréscimo de recursos impacta também o enfrentamento da pandemia, obviamente. Quer dizer, muitos dos laboratórios estão tendo dificuldades, não só do ponto de vista do recurso, mas também do ponto de vista que a gente tem uma indústria muito fragilizada. Muitos equipamentos hoje de enfrentamento da Covid-19, tipo respiradores, ou mesmo fármacos, a gente depende muito de importação. Então, a pandemia tem colocado a nu, inclusive, várias deficiências nossas, né? Esses laboratórios com dificuldade de funcionamento, de manutenção, a questão do SUS, que foi também enfraquecido, a questão da infraestrutura geral da sociedade, tipo sanitária, habitacional, que também afeta muito a resposta das pessoas a um momento crítico sanitário como esse. E também, como eu mencionei, a indústria brasileira, que vem caindo significativamente no PIB nacional e que também exibe as fragilidades desse momento. Então, isso deve ser um ensinamento para a gente. Nós devemos discutir agora no processo de enfrentamento ainda da pandemia, mas no pós-pandemia, como nós podemos pensar uma política nacional muito mais que leve em conta a ciência, a tecnologia, o nosso potencial. Foi mencionado, vocês vejam que o Brasil tem muito pouco pesquisador por 1 milhão de habitantes, e tem muito menos pesquisador, obviamente, do que a China ou os Estados Unidos. Isso significa que a gente tem de apostar mais na formação de gente, e não o contrário, como às vezes existem algumas palavras de dirigentes oficiais. Eu lembro que a China, há uns anos atrás, a China tinha fundamentalmente o mesmo PIB do Brasil em 95, e hoje cresceu enormemente e disputa muito fortemente a liderança econômica mundial com os Estados Unidos. Por quê? Eles tiveram política continuada, apostaram na ciência e na tecnologia, apostaram em ter políticas públicas de indústria articuladas com uma política científica,
uma política de inovação, de fortalecimento de formação de pessoal qualificado e com continuidade. Então, isso fez uma diferença brutal se a gente compara a situação do Brasil e da China. Eu lembro que o Luiz também mencionou aí um quadro muito importante, e nós fizemos recentemente uma defesa dentro do Congresso Nacional, do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que iria ser extinto esse ano por uma medida, uma proposta da PEC dos fundos, e nós fizemos uma campanha muito intensa em que todos os partidos aqui, muitos outros também da base do governo, participaram, e essa medida do governo foi derrubada, do ministro da Economia. Mas o FNDCT continua com 90% quase do recurso dele contingenciado, então essa é a nossa bandeira nesse momento, a liberação desse recurso para o enfrentamento da pandemia nesse momento, mas também para a recuperação econômica do Brasil, que é essencial. A gente fazer muito mais inovação, a gente repensar a indústria brasileira, a gente tem de aproveitar as potencialidades do Brasil, como o Luiz mencionou, do ponto de vista, por exemplo, da biodiversidade, ou da energia, como o Sérgio Rezende mencionou, e a gente fazer um esforço de construir um projeto nacional mais amplo, que valorize a potencialidade que a gente tem, um desenvolvimento sustentável, e que também seja mais generoso, tente diminuir as enormes desigualdades que nós temos. Eu lembro que a Constituição brasileira, no seu artigo 218, isso foi luta de muitas das nossas entidades, muitos de nós participamos, e coloca que a pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário do Estado. Não é tratamento prioritário do Estado reduzir em 90% o recurso do FNDCT, certamente. Ou seja, a gente entende, inclusive, que o ordenamento legal brasileiro não está sendo cumprido em relação a recursos para a área da pesquisa científica básica e tecnológica. Eu lembro que, e Luiz mencionou isso rapidamente, é fundamental a gente valorizar a pesquisa básica, né? O título, inclusive, dessa discussão nossa, é o valor da ciência. E ele mencionou o Poincaré, né, um grande cientista, e ele mencionou o livro O Valor da Ciência, do Poincaré. E a última frase desse livro, do Poincaré, é muito bonita, que diz que a humanidade é muito curta na escala geológica, na escala universal. E nossa civilização é muito breve. E o pensamento e a ciência é muito mais breve ainda dentro dessa escala de tempo. Mas ele diz o seguinte: o pensamento é como um relâmpago numa noite escura, mas esse relâmpago é tudo. Eu acho uma frase poética que fecha o livro O Valor da Ciência, do Poincaré. A gente tem muitos desafios que não vai dar certamente para abordar aqui. Eu queria só chamar a atenção que quando a gente fala em inovação, a gente tem que pensar na inovação tecnológica, mas também na inovação social, aquela que melhora a qualidade de vida das pessoas, melhora o saneamento, o atendimento à saúde, a educação, a preservação do meio ambiente. Então, eu acho que esse também é um ponto que está registrado, inclusive, lá na nossa 4ª conferência, né, no Livro Azul, da importância da gente valorizar também a inovação social. E só para terminar, o Luiz mencionou também, e a academia tem feito isso, a SBPC tem feito isso, a 4ª conferência fez isso, na época o Ministério era liderado pelo Sérgio Rezende, a construção de um livro azul que coletou uma série de ideias, de orientações políticas que, infelizmente, de lá para cá não foram usadas adequadamente. A gente criar um projeto de nação democrática, soberana, mais rica, mais justa, menos desigual e com desenvolvimento sustentável. Isso passa profundamente pela ciência, pela tecnologia, pela melhoria da nossa educação. Agora, esse projeto precisa estar encaixado dentro de um projeto mais amplo, um projeto nacional. E aí os partidos todos, inclusive os que estão aqui fazendo parte desse observatório, têm um papel fundamental nisso. Então, eu queria concluir com essa frase do Poincaré, que o pensamento não é mais que um clarão em meio a uma longa noite, mas esse clarão é tudo. Eu acho que o Brasil tem a oportunidade de ter um sistema de ciência e tecnologia já consolidado ao longo do tempo, com muitas fragilidades, com certeza, com muitos cortes, no momento vive uma situação muito crítica, mas que a gente tem toda a condição de recuperar isso se a gente tiver um projeto de nação diferente desse que nós temos agora. Muito obrigado. Obrigado, doutor Eudeu, doutor em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vou fazer dois esquecimentos meu, a fundação a qual eu sou vice-presidente, Fundação João Mangabeira, presidida pelo ex-governador Ricardo Coutinho, e esqueci também da Fundação
Maurício Grabois, presidida por Renato Rebelo. Sobre essas duas intersecção de todas, duas lembranças que o Deu, o Davidovich, Sérgio colocam todas nessa... Lembrar que o fomento para 2021, doutor Ideu, está quase zerado no CNPq. Você recuperou mais ou menos a média de gasto anual, 1,25 bilhão de bolsas, das 84 mil bolsas do CNPq, recuperou-se isso, mas tirou dinheiro do pobre, cobriu um santo para descobrir outro, tirou o fomento. Imagine como vai existir pesquisa, inovação, desenvolvimento, novas tecnologias, sem insumos laboratoriais, sem fomento, sem produtos. Não dá. O orçamento, isso é um problema grave, de 2021, está zerado ou quase zerado o recurso de fomento que foi carreado para as bolsas, descobrindo um santo e cobrindo outro. Um problema grave. Isso que o doutor aqui, professor Ildeu, fala também, ciências e pesquisa básica, portaria do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, duas portarias erradas, sem ouvir a comunidade científica, sem ouvir os ex-ministros, sem ouvir os ex-especialistas, está excluindo, imagina, não como política de Estado, como você possa mudar naturalmente, exclui pesquisa básica, física, matemática, sociologia, exclui ciência básica e exclui humanidades da concessão de bolsas do CNPq. É importante que essa chamada de número 8 do CNPq, agora lançada há um mês atrás, seja simplesmente rediscutida e cancelada. Não dá para você não ter acesso à bolsa de quem faz a socialização do país, transforma, através das humanidades, a ideia das pessoas. E não esqueça também da pesquisa básica. É isso que tem feito essa chamada 8 do CNPq, que tem que ser brevemente desfeita. Aproveito a palavra e vou registrar mais uma pessoa que está nos acompanhando aqui, Sérgio Rezende conhece, eu conheço, Ralph e Davidovich, o professor, doutor, ex-reitor da Universidade de Brasília, amigo nosso, Antônio Ibanes Ruiz, foi secretário executivo do Ministério da Educação, trabalhou em Ciência e Tecnologia, ex-reitor da UNB, é um prazer, Ibanes está nos felicitando. A Carla Reis, dizendo que ciência é conhecimento, e Antônia Franco, lembrando a questão do Dia Mundial do Meio Ambiente, como falou e o Deu, e que a Amazônia é o caminho certo para você diminuir, através da biotecnologia, proteção, etc., o desenvolvimento do país. Passo a palavra ao doutor em matemática pela Universidade de Chicago, doutor Marco Antônio Raupp, ex-ministro da Ciência e Tecnologia, ex-presidente da ABC, ex-presidente da Agência Espacial Brasileira, Universidade de Chicago, doutor Raupp. Em voga, muito discutida, na área econômica, não sei se certo, mas muito discutida hoje. Com a palavra, por favor, Raupp. Mas, além de ter o Milton Friedman na economia, tem o Enrico Fermi na física. Isso. Universidade de Chicago. Então, tem todas as suas compensações. Mas eu gostaria de dar boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o Alexandre Navarro pelo convite para participar dessa discussão apartidária que interessa a todas as organizações políticas do Brasil, essas que apoiam essas fundações e todas as outras também, tá certo? Porque ciência e tecnologia e inovação é fundamental para o futuro do país. Quando se pensa em futuro do país, tem que se pensar nesses nossos assuntos aqui. Eu tenho um grande prazer em participar dessa reunião aqui, porque você diz que eu sou doutor em matemática, mas eu sou formado em física também. De maneira, nós temos 4 pessoas formadas em física aqui. Os físicos estão dominando a política aí na área de ciência e tecnologia. Mas não é isso, não. É que na educação dos físicos, eles são estimulados por grandes mestres do passado a se envolverem na discussão dos grandes problemas nacionais. É por isso que nós somos motivados a participar das atividades públicas de discussão de todos os temas de interesse para o desenvolvimento do país. Então, eu queria
destacar aqui que eu fiquei muito impressionado com todas as 3 apresentações. O Luiz Davidovich apresentou fez uma apresentação perfeita sobre excelente qualidade sobre a ciência brasileira, tem um histórico das grandes personalidades da ciência brasileira, o valor do trabalho da ciência. O Sérgio Rezende enfocou a ciência utilizada para o planejamento, o bom planejamento das atividades de gestão da sociedade, que no caso lá no Nordeste, e o deu propondo, como sempre a SBPC tem feito isso, eu já fui partícipe lá dessas iniciativas, sempre tem uma proposta de um plano de política pública para essas atividades. Eu tomei a liberdade, eu vou ler para você, escrevi aqui um textinho, me acordei hoje de madrugada, às 6 horas da manhã, e resolvi escrever as coisas para poder concentrar e dar uma ideia completa aqui do que eu tenho para dizer. Basicamente, esse texto eu vou falar sobre o conceito da importância da ciência para a vida de uma sociedade qualquer, em geral, conceito abstrato. Eu sou um matemático, portanto, eu gosto de definir os conceitos abstratamente e mostrar que eles servem para muitas situações. Também, o que foi feito nos últimos tempos para a criação de um Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação aqui no nosso país, foi muita coisa, nós avançamos muito. O Luiz mostrou os primórdios da ciência brasileira no final dos anos século XIX e início do século XX, mas é pela metade do século XX que a coisa se organizou como um sistema para a produção de ciência. E aí, esse sistema é que está em perigo. Vou descrever, então, a situação de perigo que vive esse sistema hoje e dar algumas ideias, posteriormente, por último, para o que devam, eventualmente, sugestões que eu acho que devem ser consideradas na definição de uma política pública de ciência e de uma política em geral para o país. Nós não podemos desconectar a política para a ciência, tecnologia e inovação da política para o país, em benefício do povo brasileiro, da sociedade brasileira. O povo brasileiro tem que ser mencionado sempre. Tá certo? Então, quando a gente define política, nós temos que pensar no povo brasileiro. Então, me permitam, eu vou ler, começar de conceitos gerais e depois vou entrar na realidade nua e crua da nossa situação. A nossa situação não é só problema, nós não temos só dificuldades com relação à queda de investimentos. Nós temos dificuldades em que estamos vivendo uma situação em que os mandatários não sabem o valor da ciência, ignoram a ciência, desprezam a ciência, desprezam a cultura. Então, isso é muito mais sério, esse problema nosso. Bem, na minha visão, 2 são os valores fundamentais da ciência que levam as sociedades a apoiar, financiar, estimular o desenvolvimento do pensamento científico em seu seio. O valor cultural civilizatório, ciência fundamental, e o valor utilitário, como usar a ciência. A ciência pode ser usada para resolver problemas da sociedade. O primeiro refere-se às necessidades de compreensão da natureza que envolve a vida humana. A vida humana se desenvolve dentro do sistema natural, que chamamos de natureza, os seus processos e desígnios. E o segundo, de como navegar nesse ambiente, escolhendo os melhores percursos. Esses são os 2 aspectos da ciência que nós devemos sempre considerar na sua relação com a vida das pessoas. O conhecimento científico leva as sociedades humanas a melhor se conhecerem, se autoconhecerem, a melhor se organizarem e a melhor utilizarem os recursos que a natureza lhes oferece. Isso é fundamental hoje em dia. Como o bem utilizar em benefício próprio dos recursos naturais. O desenvolvimento da ciência como patrimônio cultural de uma sociedade
é cada vez mais condição para o progresso e melhoria da vida dessas sociedades, promovendo a felicidade de seus povos. São muitos os exemplos de povos que usaram o conhecimento científico como instrumento de desenvolvimento humano, social e material. Aliás, se nós olharmos os livros de histórias que nós aprendemos nas escolas, né, a história só fala das sociedades que utilizaram o conhecimento científico para caminharem ao longo do tempo. Todos eles utilizam grandemente o racionalismo, desde os países europeus, também os países asiáticos, mais recentemente. Em nosso país, a partir dos anos 50 e 60, com a criação do CNPq, CAPES, reformas das universidades, foi um fator importante para o desenvolvimento da ciência no Brasil, para a ampliação da ciência no Brasil, por a reforma das universidades. Foram criadas as universidades de pesquisa, sistema de universidades federais, sistema de universidades estaduais, principalmente a de São Paulo, criação de organizações estaduais, como o FAPESP e muitas outras, de outros estados. Né? Nós estabelecemos um sistema nacional robusto para produzir e desenvolver a ciência, complementado posteriormente com a criação da FINEP, Embrapa e outros agentes voltados para o financiamento das aplicações nos setores produtivos do país. Foram aí 30, 40 anos de desenvolvimento. Muitos governos contribuíram para isso. Inclusive, deve-se destacar, porque hoje nós estamos vivendo uma situação que recorre muitas vezes a lembranças do regime militar, que até os regimes militares dessa época, dos anos 60 e 70, eles contribuíram para o desenvolvimento desse Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Ninguém pode esquecer o trabalho do Reis Veloso, do Pelúcio, no desenvolvimento dessas estruturas, criação de FINEP, apoio, ampliação do CNPq, etc. Com esse sistema, nós atingimos indicadores razoáveis de produção e estimulamos o investimento privado no setor. Chegamos, os dados aí, eu acho que foram colocados pelo Luiz Davidovich, houve momentos aí que estavam no auge da produção desse sistema, em que os investimentos em ciência e tecnologia era 0,6% do PIB de responsabilidade do governo e 0,5% dos agentes privados. Então, isso foi também uma meta muito importante que foi alcançada e que está caindo, está erodindo também. Os privados não investem em ciência e tecnologia, muito poucos, cada vez menos agora. Então, com esse sistema, nós atingimos indicadores razoáveis de produção e estimulamos o investimento privado no setor. Merece destaque também a política de ciência e tecnologia do governo Lula e da presidente Dilma também. Foi nesses dois, Sérgio Rezende foi o responsável, o administrador responsável que nos fez entrar numa curva ascendente de investimentos na área de ciência e tecnologia, e que foi continuada pela presidente Dilma também. A debacle começou a partir de 2015, chegando-se hoje a termos do Lula, iniciando por Lula, tivemos investimentos crescentes até um pico, e aí começa a debacle, já agora e recentemente, nós estamos vivendo aí os efeitos dessa debacle. Na atualidade, vivemos uma crise sanitária e uma crise político-governamental, que implica grandes desafios para as atividades científicas e suas variantes em tecnologia e inovação. Se, por um lado, a pandemia da Covid-19 demanda muita ciência, como o Sérgio muito bem observou, e o trabalho excelente que eles estão fazendo lá no Nordeste, em seus vários aspectos de contenção da propagação do vírus, de infraestrutura hospitalar disponibilizada, tratamento, futura prevenção de doença, o que deveria significar desafios a estimular o desenvolvimento da nossa ciência, bem como, assim como o enfrentamento da grande depressão econômica que será inevitável e que também demandará conhecimento científico. Por outro lado, temos instalado um governo que não governa,
que promove instabilidade e divisões, que desarticula a sociedade e desgoverna. E mais, não acredita e desconfia da ciência. Tem um olhar saudoso para o pior do nosso passado. Eis o nosso dilema para continuarmos com a nossa política de Estado para a ciência, tecnologia e inovação. Esse é o momento que nós estamos discutindo o que devemos fazer para prosseguirmos, para continuarmos o nosso trabalho de construir esse sistema e de definir programas consentâneos com as aspirações do povo brasileiro. 1 minuto, Raul. Vejam um governo em que, em plena pandemia, desarticula-se com estados e municípios. Promove a eugenia como abordagem para enfrentar a disseminação do vírus. Demite ministro e desenfativa a atuação do SUS, a coisa mais importante, o instrumento mais importante que nós temos para combater uma pandemia como essa. Promove uma militarização do Ministério da Saúde. Promove atos contra a democracia. Receita receita medicamentos sem ser médico. É um charlatão. Além disso, coloca um imitador de Goebbels na pasta da cultura. Um outro que classifica o rock como coisa de demônio, na Fundação Palmares. Na Fundação Palmares, um negro racista contra os negros, contra o movimento negro. Nomeia ministro da Educação uma pessoa que acredita que as universidades privadas é que produzem pesquisa no Brasil e que as públicas nada produzem. Declaração pública. Que quer colocar na cadeia o Supremo Tribunal Federal e que desinveste na CAPES, como o gráfico aqui do Ildeu mostrou. Um governo que deixa cair os recursos para o MCTIC na proporção de 3:1 nesse período, que trata depreciativamente os maiores parceiros comerciais do país, responsáveis por 40% de nossas exportações, tanto a China, nas commodities, como a Argentina, nosso importador aqui de produtos industrializados, que institui um Ministério do Meio Ambiente que penaliza a fiscalização. Fiscais são presos, são demitidos para não fiscalizar. Uma FUNAI que não quer saber de povos indígenas, tem raiva de quem fala em povo indígena. A situação é nadar contra a correnteza, mas é claro que devemos prosseguir e dar respostas aos desafios. Por exemplo, eu sou membro do Conselho do CNPEM, e ontem eu vi um belíssimo exemplo, numa reunião do Conselho do CNPEM. O LNBio, que é o Laboratório Nacional de Biotecnologia, estuda, logo surgiu a Covid-19, estudou reposicionamentos de fármacos já existentes para ser utilizados no combate à Covid. E chegou a belos resultados que agora foram entregues a uma rede rede brasileira para fazer os experimentos clínicos desses medicamentos. No que se refere à retomada econômica pós-pandemia, os ambientes de inovação em nosso sistema de CTI terão grandes contribuições a dar. Estimular as empresas com novas soluções, tanto tecnológicas quanto negociais, organizacionais. Aumentar o conteúdo científico nas grandes, médias e pequenas empresas brasileiras. Necessariamente, o governo terá um papel proativo, contrariamente ao que diz o ministro Paulo Guedes. Entendo que ainda não encontramos soluções fora de Keynes, John Maynard Keynes, para as grandes crises econômicas. Uma certeza é visível nesse momento. Precisamos defender as estruturas que já construímos e ampliá-las. É o caso desse sistema de CTI, do SUS e etc. Dependemos do seu funcionamento. Fora disso é o caos. E também de um governo eficiente e comprometido com o futuro, olhando para frente. Acho que dos acontecimentos recentes emergem pontos importantes a serem considerados para uma política... Concluindo, Raul. Sim, senhor, já estou acabando. Para o país que merece atenção.
Primeiro, pobreza e racismo. Desigualdades socioeconômicas e culturais devem ser minimizadas e até zeradas. É fundamental contemplar esses dois aspectos em qualquer política nacional. Saúde universal, número 2. A todo cidadão que participe da sociedade deve ser garantida vida saudável. E nós temos aqui o SUS para ser desenvolvido. 3. Mudança climática antropogênicas. Saber utilizar os recursos naturais sem destruí-los, para usá-los permanentemente. Aí entra fortemente a ciência. E, por último, mas não menos, democracia. Relações sociopolíticas com liberdades garantidas para todos. Porque ela está em perigo. A marcha do fascismo é evidente. A ciência e os cientistas têm formação para abordarem sem preconceitos, todas essas questões, agregando ao conhecimento científico o sentimento humano de solidariedade. Obrigado. Termino aqui. Obrigado, ministro Rauch. Só queria fazer um adendo reconhecendo o trabalho que eu participei, inclusive, do ministro Sérgio Rezende. Antes do ministro Sérgio Rezende veio o ministro Eduardo Campos, que foi um tremendo ministro, e não obstante não ser físico e não ser matemática, mas foi um economista, foi um grande ministro que preparou para Sérgio, para Rauch, para Mercadante, para quem veio depois, esse desenvolvimento de ciência e tecnologia. Como falei, 100% do FNDCT foi aprovado. E é de se reconhecer, inclusive, quem criou os fundos setoriais foi, na época, por lei ordinária, doutor Ildeu, o ministro Ronaldo Seldenberg. Nada de lei complementar, por lei ordinária. O FNDCT tem que aumentar o número dos fundos setoriais, inclusive. Peço a vocês, vou retornar na mesma ordem, David Ovid, Sérgio Ildeu e Rauch, para concluir 3 minutos, e queria aproveitar Evaldo Costa, lá de Pernambuco, o ministro Sérgio Rezende bem conhece, está parabenizando por todos vocês. Dion Vilar Visgueiro diz que é fã do presidente do CNPq, Ildeu, e na faixa de rolamento embaixo, Sérgio, está passando o endereço do Fórum do Nordeste, o comitê técnico lá já está passando que você deu o endereço. Peço para concluir que a gente tem pouco tempo e informar que os próximos eventos do Observatório da Democracia, as mesas são no dia 9/6, o mundo do trabalho e a pandemia, e no dia 13/6, centrais sindicais e a crise brasileira. David Ovid, para concluir, por favor. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Para mim foi muito bom participar dessa mesa, ouvir meus companheiros de mesa virtual. Sempre aprendo com eles, muito bom. E alertar também os que nos ouvem e veem que nós estamos em tempos que exigem respostas da comunidade científica e da sociedade como um todo, né? Nós estamos com sérias ameaças pairando no horizonte. Então, temos que fazer reinar aqui, como já disse o documento, né, que assinei junto com o Ildeu, o Pacto pela Vida e pelo Brasil, junto com a CNBB, a Comissão Arnos, OAB, ABI, né, fazer entrar em cena o coro dos lúcidos, né, a inteligência política, né, mais que isso, aquilo que, como citou o Ildeu, foi mencionado pelo Poincaré, como esse relâmpago que ilumina a escuridão, o pensamento. Né? Porque está faltando pensamento nesse país. Pensamento que já existiu. Já existiu pensamento ousado, projetado para o futuro, né? Ideias, utopias, isso já existiu. Né? Então, nós precisamos retomar esse pensamento sobre o país, pensando no futuro, um futuro sustentável, um futuro em que essa situação de desigualdade seja eliminada. Nós não podemos conviver com isso, isso prejudica, fragiliza o Brasil, fragiliza o protagonismo internacional do país, fragiliza a sociedade brasileira. Então, é uma missão que nós temos e que envolve não só ciências exatas, realmente que têm que ser melhor financiadas, têm que ser mais apoiadas, não só envolve indústrias, como envolve certos sentimentos, eu costumo dizer que pertencem, digamos, a nós como espécie, né, como um organismo vivo, coletivo, né, que está sendo atacado por esse inimigo invisível atualmente, mas que pode ter outros ataques posteriores. E esse organismo vivo gerou conceitos
que facilitam, que favorecem a sua sobrevivência nesse planeta, que já existiu antes dele e que existirá depois, né? Então, e um dos conceitos mais importantes é o conceito de solidariedade, né? Então, acho que nós temos que também desenvolver esse conceito que está em falta no Brasil de hoje, né? Nós precisamos reunir a população em torno desse governo, desse conceito, está em falta no governo, né? Está em falta no governo quando não se preocupa com as vidas, quando não privilegia a vida. Então, nós precisamos fazer esse sistema, esse conceito se fortalecer nesse país. Também, pensando no Dia do Meio Ambiente, temos missões urgentes. Agosto e setembro estão chegando aí, é estação seca, né? Há uma grande possibilidade das queimadas de novo aparecerem com alta intensidade na Amazônia, né? Prejudicando riquezas naturais incríveis, prejudicando o clima do país e do mundo, né? Prejudicando as populações locais e também gerando, possivelmente, novas pandemias mundiais, porque na Amazônia tem centenas de vírus cuja influência sobre os seres humanos ainda é desconhecida. Então, desmatar significa também, eventualmente, gerar novas pandemias. São animais silvestres que saem com esses vírus, cuja ação sobre os seres humanos é desconhecida. Então, assim, considerando a gente como um único organismo vivo que luta contra todos esses inimigos, mas que também ataca esse planeta no qual nós habitamos, é hora de refletir, é hora de pensar sobre um futuro sustentável para o país. Eu espero que todos esses webinários que estão acontecendo com várias associações e organizações nos ajudam a refletir sobre isso. Nesse período que tem tudo, todas as confusões, não tem a tranquilidade já foi apregoada por um dos ministros, né? Só não vejo a tranquilidade, mas vejo certamente muita motivação para refletirmos sobre o futuro que queremos para esse país. Então, obrigado pelo convite e espero que esses webinários alcancem o objetivo desejado, de pensar o futuro sustentável para o país. Obrigado, Davidovich, por colocar questionamento na cabeça das pessoas. Não está certo, o caminho está errado. Precisamos frear esse movimento. Ministro Sérgio Rezende. Navarro, eu queria realmente congratular você, o Observatório da Democracia, por fazer um debate como esse. E, como todos sabem, a sociedade brasileira como um todo e os meios de comunicação não valorizam a ciência no Brasil, por razões diversas, históricas, culturais e assim por diante. Isso, de certa maneira, perpassa o mundo político. Então, ter 7 fundações ligadas a partidos políticos participando de um evento sobre a importância da ciência realmente é uma coisa muito importante, alvissareira. É preciso a gente ter uma pandemia que só pode ser enfrentada com ciência para ter um webinário como esse. Aliás, eu tenho comentado aqui em casa com minha mulher, com colegas, amigos, nunca a ciência no Brasil foi tão falada como tem sido por conta dessa pandemia. Praticamente, todo dia a gente vê no noticiário, impresso na televisão. Aliás, eu passei muito tempo sem assistir televisão, especialmente em uma determinada rede muito importante, porque a parcialidade das informações era muito grande. Mas eu tenho assistido nos últimos tempos para me informar melhor e assim por diante, e a ciência tem sido muito valorizada. Então, nós esperamos que isso sirva de lição, que as pessoas vejam com mais clareza a importância da ciência, como foi bem assinado aqui pelo Luiz Davidovich, pelo Ideu, pelo Marco Antônio Haupt. A ciência perpassa todos os setores e é um fator absolutamente importante para o desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e para a soberania das nações. Foram mostrados aqui slides, figuras, gráficos, mostrando claramente a correlação da riqueza das nações com a ciência, e nós só vamos realmente nos desenvolver mais em todos os setores se nós tivermos
uma valorização real da ciência. Isso exige mais recursos, exige políticas que sejam de Estado. Foi mencionado aqui que aqueles exemplos onde nós tivemos continuidade entre os governos levaram a instituições e programas extremamente bem-sucedidos. Uma das nossas dificuldades é a falta de continuidade em muitos dos programas. Então, nós esperamos que a ciência entre definitivamente na agenda política, na agenda da sociedade. Mais uma vez, parabéns pela promoção desse webinário. Obrigado, Sérgio, pelas informações, por demonstrar que os estados do Nordeste, através do consórcio, está criando metodologias para preservar a vida das pessoas, não jogá-las na rua, correndo o risco de morrer. Só queria fazer mais um adendo, para não esquecer, a memória às vezes falha. A Halpe falou dos militares, o ministro de 1985 a 88, Renato Acha, que montou uma tremenda equipe para trabalhar consigo, foi um importante ministro da Ciência e Tecnologia, assim como foi antes de Eduardo Campos, Roberto Amaral. Essas pessoas e o sistema é grato a essas pessoas. Esperamos que sejam ouvidas. Professor Ildeu, por favor, tentar cumprir o tempo, tanto assunto que temos. Muito obrigado. Eu queria agradecer ao Observatório da Democracia, Alexandre Navarro, meus companheiros aqui, e sempre um debate muito frutífero. E agradecer a todos que nos assistiram, que mandaram mensagem. Eu acho que a gente tem de continuar nesse esforço de pensar em conjunto. A academia está fazendo muitas atividades, a SPPC está fazendo muitas, vocês estão fazendo, outros setores estão fazendo. É fundamental que a gente pense o país, envolva os jovens, atinja os setores também, às vezes, mais excluídos da população brasileira, porque a gente tem que pensar coletivamente e também agir em conjunto para mudar a situação. Eu acho que o futuro não está dado, o futuro é construído pela gente, pela sociedade, a gente está numa situação difícil, mas a gente tem todo o potencial de mudar o quadro do Brasil, que tem potencialidades enormes. Então, eu acho que a gente tem de apostar nisso. A ciência, a tecnologia e a educação são elementos fundamentais para isso. Eu queria destacar também, mencionei isso, e o Luiz também, mas talvez não com tanta ênfase, a importância da pesquisa básica. Isso está, nesse momento, em questionamento, e Alexandre mencionou lá, inclusive, nas discussões do Ministério, quais são as prioridades do Ministério, e nós insistimos que a pesquisa básica deve ser também prioritária, com programas horizontais, tipo Edital Universal, tipo os INCTs, tipo o Programa de Iniciação Científica, que seja fundamental para todas as áreas do conhecimento e, obviamente, incluídas aí as ciências humanas e sociais. Eu acho que essa discussão que a gente colocou aqui também, da necessidade da gente ter um projeto nacional, um projeto de país diferente, um projeto mais generoso, um projeto que envolva o desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento da indústria, mas de uma maneira que respeite as nossas riquezas e as explore inteligentemente. Eu queria só fazer o último convite também a todos que estão nos assistindo para a participação na Marcha pela Vida, no dia 9 de junho, que muitas das entidades aqui estamos organizando. Vai ser centrada no tema da vida, que nesse momento é um tema crucial para os brasileiros, infelizmente também da morte. Nós vamos estar fazendo esse dia todo debates, manifestações, vamos entregar ao Congresso Nacional uma manifestação em torno desses pontos que nós discutimos aqui. A importância da vida, a importância de seguir a ciência e as orientações médicas e sanitárias para a questão do enfrentamento da pandemia, a questão da saúde pública, do SUS em particular, do fortalecimento disso, o meio ambiente, que é essencial para uma vida adequada de todos os brasileiros, e também fechando a solidariedade dos setores imensos, dos milhões de brasileiros desempregados, que estão com situação muito difícil nesse momento, e finalizando, obviamente, a democracia. Como um ponto central disso tudo, nós estamos profundamente preocupados com ameaças, com riscos reais de golpes à democracia brasileira. Eu acho que a saída é o povo brasileiro estar unido. A grande maioria do povo brasileiro não vai aceitar quebra de democracia e, portanto, eu acho que todas as nossas entidades da sociedade científica, da sociedade civil, estão unidas em defesa da democracia e da melhoria das condições de vida dos brasileiros. Muito obrigado. Obrigado, Ildeu. Só vou registrar o Diogo Lopes, parabenizando os debatedores, Geraldo Eugênio,
parabenizando a Sérgio e a Halp por ter citado ciências agrárias como instrumento de desenvolvimento do país, e o Zé Antônio Aleixo parabenizando o Halp todo o debate, como se... Halp, por favor, para a gente concluir, estamos no limite do nosso tempo. Bom, eu só queria agradecer a você a lembrança de pessoas que tiveram grande importância no passado para o nosso das políticas de ciência e tecnologia, especialmente dois deles, que é o ministro Renato Archer e o ministro Eduardo Campos. Renato Archer foi meu professor de atuação pública. Aí que eu comecei a ter atuação pública, foi com ele, na equipe dele. Ele descortinou um grande futuro para o Brasil através do Ministério da Ciência e Tecnologia, até então inexistente. Ele é inspirador do nosso futuro. Com essa visão da criação desse ministério, a visão original, que eu acho que a gente tem que se apresentar na discussão dos grandes problemas do país. Nós temos o que oferecer. Pensamento descompromissado, o pensamento científico, o método científico que nós estamos habituados a utilizar, e temos isso, a racionalidade do método científico na nossa cabeça, é uma contribuição importantíssima que a gente dá ao debate, abertamente, aberto a todas as questões, para discutir na sua essência. Né? E um outro é o sentimento de solidariedade. A sociedade brasileira é uma sociedade desigual do ponto de vista racial, do ponto de vista econômico,